Boa noite para quem está chegando. Estamos aqui dando início a mais uma live Força e Atualidade de Edith Stein. Quinta-feira, 8h45. Essa live de hoje, o tema é o sentido de formação. E quem vai falar para a gente é a Magna Celi Mendes da Rocha, que justamente estudou no seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, esse tema, o sentido da formação. Boa noite, Thaís. Boa noite, Zé Mário. O pessoal está chegando. A Magna deve entrar já já. Essa live acontece todas as quintas-feiras, às 8h45. Força e Atualidade de Edith Stein. E ela é uma parceria da Comunidade Shalom de São Paulo com a Pastoral Universitária da PUC de São Paulo. Agradecemos essa parceria. O pessoal está chegando. Boa noite, irmã Dair. A Magna deve estar entrando já já. Muito bem. Eu vou colocar aqui o nome da live enquanto o pessoal está entrando. O tema da live. Pronto, sentido de formação em Edith Stein. Muito bem. A Magna está entrando aqui. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, as outras lives, né, que acontecem toda quinta-feira, elas ficam gravadas no Instagram da Shalom São Paulo. Então, se você perdeu as outras e essa live mesmo, depois, se vocês quiserem compartilhar, ela vai ficar gravada lá no Instagram da Shalom São Paulo. Muito bem. Boa noite, Luli. O pessoal está entrando. O tema de hoje é o sentido de formação em Edith Stein. A Magna está chegando agora. Oi, Magna. Já já ela está... Vamos compartilhar aqui com a gente. Cris. Oi, Karine. Boa noite. Chegou. Oi, Magna. Boa Oi, noite. Suzana. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Que Então tá bom estar bom. aqui. Que bom estar Que aqui, bom né? estar aqui do lado de baixo agora. Trocamos os papéis hoje, mas é porque É, você tem um assunto, um tema muito importante para apresentar para a gente, né? Tema do ó, seu estudo de muitos anos e que é um eita. tema central para Oi, Edith Stein amore. também. O Silvio tá aí. O Oi, Silvio. Silvio. É o sentido de formação em Edith Stein. Então, Magna, eu já estava dando boa noite aqui para o pessoal, contei um pouquinho, né, também as outras lives e essa que vai ficar gravada no Instagram da Shalom. Uhum. E a gente podia dar início a esse tema, antes da gente entrar no tema propriamente dito, vou ler aqui a sua apresentação. E para Uhum. você já ir pensando um pouquinho, eu queria que você contasse um pouco como é que você conheceu Edith Stein. Mas antes eu vou fazer a apresentação, só para você já ir pensando aí para contar para gente. Tá bom. Então, a Magna, né? Magna Celi Mendes da Rocha, ela fez pós-doutorado em teologia pela PUC do Paraná, é doutora e mestre em educação pelo programa de psicologia da educação da PUC de São Paulo e graduada em pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba. É mãe de 4 filhos lindos, membro da comunidade católica Shalom, trabalha na coordenadoria da Pastoral Universitária da PUC São Paulo e é professora convidada da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo também, onde ela ministra, né, algumas aulas no curso de extensão de ensino religioso.
e é corresponsável pela produção do conteúdo do site edithstein.com.br. Então, muito boa noite para quem está chegando agora, né? Fizemos a apresentação da Magna, estudiosa de Edith Stein. E conta então um pouquinho para a gente, Magna, como é que você conheceu Edith Stein? Então, Suzana, primeiro é uma alegria ter você aqui comigo novamente, né? Uma dobradinha aqui de Magna e Suzana, só que invertendo os papéis. Uma boa troca. Eu sou natural de Campina Grande, Paraíba, né? Fiz pedagogia lá e não conhecia Edith Stein até 2010, né? Foi quando eu fui participar de já estava, eu fiz lá, né, minha graduação, casei, tive o meu filho, André, vim para São Paulo, André teve câncer, nós viemos fazer o tratamento dele, e aí, em 2007, depois que tudo se acalmou, eu comecei a fazer mestrado na PUC, e no programa de educação. Então, fiz meu mestrado, comecei a fazer o doutorado, e quando eu já estava no primeiro ano de doutorado, assim, com minha vida toda bem estruturadinha, meu projeto muito lindo, eu trabalhava com a questão da educação inclusiva, a questão das classes hospitalares, enfim, era uma outra temática, um outro referencial teórico, né? Eu vinha da psicologia sociohistórica, né? Então, todo o meu trabalho estava mais alicerçado nessa perspectiva, né? Mais uma perspectiva histórico-materialista, histórico-dialética, né? E, e aí eu fui participar de um evento na Unifesp. Eu nunca tinha ouvido falar, quer dizer, eu tinha ouvido falar em Stein, mas nunca tinha lido uma linha sobre ela. E aí eu soube que ia ter um evento na Unifesp, que vinha a professora Ângela Lisbello, né, da Faculdade Lateranense de Roma. Você está me ouvindo bem, Suzana? Sim, muito bem. O som Sim, está sim. ótimo. E aí eu fui para esse evento. Eu sabia que Edith Stein era uma santa. E eu fui meio por uma questão assim, uma curiosidade religiosa, que eu disse, nossa, o que será que a Unifesp vai estar promovendo um evento sobre uma santa? Eu fiquei achando uma coisa assim meio curiosa. Eu fui por pura curiosidade, assim, não tinha nenhuma pretensão acadêmica com aquilo. Mas o tema eu achei interessante e fui. E foram 3 dias lá com a professora Angela Lisbello e foram 3, né? E foi um impacto muito grande, assim. Eu lembro que eu saí de lá totalmente tocada, assim, com aquela visão, assim, filosófica. Aí eu descobri que a Edith Stein, além de ser uma santa... Boa noite, Padre Boa Pedro, que bom tê-lo noite. aqui. Quando eu vi que, além de santa, né, não que ser santa fosse pouca coisa, né, mas além de santa, ela era uma grande intelectual, uma doutora em filosofia, e a professora Angela Lisbello nos apresentou, assim, durante aqueles dias, um quadro tão belo, assim, uma perspectiva tão bela, assim, que se abriu diante dos meus olhos, que eu voltei assim, muito impactada, né? Mas eu lembro que antes de voltar para casa, né, quando acabou aqueles dias, aí o pessoal, aquele burburinho ali, conversando, e eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu gostei muito, mas e agora? Como é que eu faço para dar prosseguimento a isso? Aí eu vi que tinha uma pessoinha pequenininha assim lá no meio, e tinha um monte de gente em cima dela, parecendo um formigueiro. Eu disse, eu vou ver o que é que tem ali. Aí era você que estava lá, e era. E as pessoas, você tinha gravado tudo e as pessoas estavam ali tentando pegar seu contato para você poder mandar as gravações. E eu me aproximei, eu disse, olha, eu quero também essas gravações, eu quero ouvir novamente e tal. Como é seu nome? É você, Suzana. Ah, você estuda onde? Na PUC. Na PUC eu também estudo na PUC. Qual o seu programa? Ah, é da educação, psicologia da educação, eu também. Então, nós éramos do mesmo programa. Nós nunca a gente nunca tinha visto na PUC, né? E ali eu vi que realmente aquele encontro
com Edith Stein, com a professora Ângela Lisbelo, mas também com você, né? Ali começou um caminho, né? Porque eu já não estava só, eu já tinha alguém que estava na PUC, do mesmo programa que eu, que também tinha os mesmos interesses, e eu disse, não, aqui pode ter um caminho, né? E aí eu fui conversar com minha orientadora, querendo mudar tudo, e claro que ela achou uma loucura, que ela estava super certa, que era loucura mesmo, né? Porque como eu ia estudar uma pessoa, um alemã que não tinha, praticamente não tinha nada traduzido para o português. Enfim, ela colocou, a minha própria orientadora nunca tinha ouvido falar, então era um contexto assim muito impróprio, assim, não dá, assim, humanamente não, realmente fazia todo sentido não mudar. Aham. Mas eu não conseguia mais voltar para a minha vida normal, assim. Eu queria continuar com o meu tema, queria continuar com o meu referencial teórico, né, lá todo. Mas eu olhava para aquilo, e eu não acreditava mais. Eu dizia, não, mas eu conheci um outro referencial que pode me ajudar mais. E eu fiquei naquela inquietude, até que eu soube Uhum. que abri um grupo de estudos lá na USP, né, com o professor Andrés, né, você Uhum. participava também, enfim. E aí nós começamos por ali, e toda terça-feira, das 9 às 11, a gente se encontrava lá numa salinha para ler as obras e A gente traduzir começou a ler empatia, lembra? E um isso, ajudando o outro ali, um né? ajudando o Que a outro. leitura não é fácil. Não é fácil, a E gente, todo mundo ali tentando entender, e aquele grupo ali, aquele início ali de comunidade ali, né, querendo Uhum. se, um ajudando o outro, ali foi me dando força, me encorajando, até que a minha orientadora percebeu que eu realmente estava muito envolvida, e aí ela Uhum. disse, não, Magna, não tenho mais como te segurar, dê conta da parte teórica, que eu vou Uhum. garantir a cientificidade do seu trabalho. Eu não quero o trabalho de uma beata, eu quero um trabalho acadêmico, eu quero um trabalho científico, então você cuida da parte teórica que eu cuido da... Então a gente fez esse trato e deu certo, né? Deu certo, deu muito certo. Nós aprendemos muito juntas e foi muito bom. Aham. Foi por E aí. Magna, você desde o começo você se interessou por esse tema da formação. Fala um pouquinho então desse tema, né? O sentido de formação, que foi, você já estava na psicologia da educação, né? Aham. É, foi dentro desse contexto que Edith Stein te tocou mais? O que foi que te chamou mais atenção e como é que você adentrou nesse tema do sentido de formação? Não era, no princípio eu queria manter o meu tema. O que me chamou mais atenção em Edith Stein foi a visão de ser humano dela, né? Que era uma visão Uhum, integral, assim, aquele ser humano visto realmente de forma integral, corpo, psique, espírito, né? Esse olhar, assim, porque a área de onde eu venho, a pedagogia, é muito marcada por visões, ora que priorizam um aspecto mais biológico, ora mais social, ora os afetos, a relação a formação enfim, da afetividade, dos relacionamentos, mas me faltava essa visão integral, né? uhum, Então, no primeiro momento, o que me chamou a atenção foi esse olhar sobre o ser humano. Mas eu queria manter meu tema, eu queria trabalhar sobre educação inclusiva, classes hospitalares, eu queria manter o tema. E até a professora Ângela Lisbelo participou da minha defesa, da minha qualificação, ela veio. Eu ainda estava com esse tema lá, tentando sustentar, assim, segurar o tema e mudar só o referencial. aham, Mas depois, já depois da qualificação, é, quando eu ia conversar com a Mimi, que é a minha orientadora, a gente chama carinhosamente ela de Mimi, às vezes eu vinha para a orientação com as minhas fichas de leitura. Eu lia, digitava, tal, e trazia, olha, não tenho texto hoje, não, tenho só minhas fichas de leitura. Olha aqui o que eu escrevi, olha aqui. Aí ela disse, Magna, ressalta muito nessas coisas, a questão da formação. Ela fala muito em formação, né? O que é, afinal de contas, essa formação? Qual o sentido de formação? Então, ela mesma foi se questionando, né? E uhum. aí, eu também, nossa, realmente interessante. Eu não tinha me dado conta que vinha tanto essa palavra, pelo menos
nos meus rabiscos ali sempre aparecia essa formação. Então, o sentido de formação ele foi se sobressaindo e depois a gente acabou mudando tudo, né? E o tema é, final ficou o sentido de formação em Edith fundamento teórico para uma educação integral, né? Foi o tema Uhum. final e acabou. Puxando um pouco o gancho aí do que você está falando, tem uma pergunta aqui da Edna, porque você contou um pouquinho que você entrou pela sócio-histórica, né, pela vertente sócio-histórica, e depois você descobriu, então, essa outra visão, né, de pessoa e de formação de Edith Stein. Então, ela está perguntando, qual a distinção da vertente sócio-histórica da antropologia filosófica de Edith Stein? Uhum. Qual foi o que, né, o que foi para você, assim, qual é essa distinção? Então, um dos principais representantes da sócio-histórica, né, que a gente tem aqui no Brasil é o Vygotsky, né, que é um dos principais representantes. O Vygotsky, ele é russo, ele foi o responsável na Rússia por trazer os ideais marxistas, comunistas para a educação, né? Então, cabia a ele, o Leontiev e o Luria, eram três psicólogos, que eles tinham como princípio mesmo transformar os ideais, a formação do novo homem para uma nova sociedade, a sociedade marxista, comunista, trazer isso para a educação, né? Então, isso não, isso é fato, é histórico, né? Assim, não é nenhum xingamento, é um fato. Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro ano de mestrado, nós fomos assistir à tese de doutorado de uma moça chamada Sônia Shima, que a tese dela reivindicava isso. Ela dizia assim, olha, Vygotsky chegou muito rápido no Brasil, as pessoas aderiram muito facilmente, mas só que ninguém disse que essa é a proposta marxista para a educação, né? Então, era essa proposta. Ela reivindicava isso, ela trazia as origens. Então, a visão marxista de ser humano em relação à antropologia teológica de Edith Stein, primeiro que ela nega a natureza humana, né? Só interessa o ser humano depois que ele nasce, né? O ser humano nascido mesmo, a vida intrauterina nem interessa. Então, é o ser humano após o nascimento e até a morte biológica. Então, começa por aí. Essa já é uma primeira distinção, né? Para Edith Stein, o ser humano, é, sobretudo após a experiência de conversão dela, né? Ela bebe muito nas fontes teológicas cristãs, né? Que não vê o ser humano só no nascimento e após a morte e até a morte biológica, né? Então, essa é uma primeira distinção. É, ele dá uma ênfase muito grande ao caráter social, né, as relações do sujeito, né, no caráter social, a formação, tanto que é zona de desenvolvimento proximal, mediação, né, essa questão do outro, é uma marca muito forte, né, da interação dos sujeitos, enfim. Então, essa marca de uma formação social é muito marcante na obra de Vygotsky, né? Mas não se olha muito para o sujeito se perde, o indivíduo ele se perde nessa visão. Né? E aí, em Edith Stein, existe essa relação do sujeito, do indivíduo e a comunidade, né? Então, eu acho que essas seriam duas distinções assim que já de cara a gente já vê que são distintas, né? É interessante até você falar, né, que essa visão da sócia histórica, a filosofia de base muitas vezes não era explicitada, né? E é Não. justamente algo que Edith Stein vai trazer nos seus escritos, Uhum, que toda ação educativa ou a pedagogia, ela constrói castelos no ar se não responde à pergunta o que é o ser humano, né? Quem é o ser uhum, humano? Educar uhum, quem, né? Qual é o uhum. sujeito dessa educação? Então, ela vai justamente explicitar e dizer que toda educação tem uma visão de ser humano por trás e que a gente precisa ter consciência de que fundamento é Uhum. esse, né? Isso. Então, E que cada visão do ser humano ela tem implicações práticas na pedagogia, né? Então, aham, o grande
a grande marca dela era tentar explicitar, inclusive na obra A Estrutura da Pessoa Humana, que inclusive eu ganhei de presente seu, aqui, aqui está em italiano. Um dos momentos fantásticos que ela tem é quando ela traz as visões de ser humano que tinha na época dela, né? Sobretudo o idealismo alemão, a psicologia do profundo e o existencialismo de Heidegger. E ela traz todas essas concepções filosóficas, né? Todas essas visões do ser humano para conversar com a visão de homem cristã, né? Então, ela via os pontos em que cada uma delas se aproximava, os pontos em que se distinguia, né? E quais as consequências pedagógicas de cada uma dessas correntes filosóficas, né? Aplicadas à educação. Então, o caminho de Edith Stein é muito esse do diálogo, né? De trazer, ver as correntes, mas trazer para o diálogo com essa abordagem cristã, né? Teológica. E olhando então para essa visão de pessoa, né, que ela incorpora da filosofia, da visão cristã, né, da filosofia cristã, qual que é a consequência disso para o sentido de formação dela? Qual é então esse sentido de formação que você Suzana, eu acho essa debruçou? pergunta muito oportuna. Eu só queria fazer uma volta antes, porque Tá, assim, a vida e a obra de Edith Stein, elas estão muito imbricadas, né? certo. E é muito importante a gente estabelecer aqui o período em que eu estudei, né? Que o meu recorte assim Uhum. das obras que a gente chama as obras antropológico-teológicas, antropológico-pedagógicas, né? Os escritos Pedagógica. antropológicos e pedagógicos de Stein, eles têm um período ali muito precioso na vida dela, que é um período já após a conversão, né? Ela, Edith Stein é de origem judia, né? Para você, quem estiver chegando aqui, que não conheça Edith Stein, ela tem uma origem judia, né? Ela foi educada numa família judia. Ela, na adolescência, ela tem uma crise de fé que meio que se perdura um pouco durante o período da vida universitária dela. Ela vive um período de agnosticismo ou uns dizem que é ateísmo, outros agnosticismo, mas um período de indiferentismo religioso, né? Ela mergulha muito assim nos estudos, tal. Então essa parte religiosa é deixada muito em segundo ou em último plano, né? Não interessa para ela. Mas é aí onde ela estuda, né, fenomenologia, faz doutorado com Russell e já doutora, já no auge assim, de, um, de, um, de uma maturidade já humana, acadêmica, já por volta dos 30 anos, 30 e poucos anos. Eu nunca sei a idade exata da conversão dela. Então, aí, em, no final de 1921, aí ela se converte, né? Tem todo um processo anterior, mas aí é a conversão dela. E a partir daí, é, ela tem um processo de conversão muito belo, porque é uma mulher que já tinha muito conhecimento psicológico, filosófico, da literatura, tinha muito uma observação já de si mesma, era muito atenta à realidade, né? Então ela passa a ver. Ah, tinha 30 anos, Paty, obrigada, Paty. 30 anos exatos, né? É, então, quando ela se converte, ela passa a ver toda aquela. é, Ela passa a respirar mesmo, assim, a conversão dela é muito bela, porque ela encontra na teologia, né, nos escritos de São Tomás, Santo Agostinho e Santa Teresa, né, que foi o início, assim, mais da conversão, ela vai vendo, é como se fosse aquela eureka, assim, o Aquiles uma vez falou que quando ele estava lendo algumas coisas da Edith Stein, ele fala assim, eureka, descobri. Eu tenho a Salta aos impressão que olhos. a teologia dela, quando ela descobre a teologia, eu acho que era a peça, dá a impressão que a peça que faltava para ela fechar assim, aquela compreensão do ser humano que ela já tinha pelas vias da filosofia, pelos estudos, como eu já disse, da psicologia e tal, mas a teologia dá aquele up, assim, e ela chega a dizer que a teologia é irrenunciável para a pedagogia, né? Então, Uhum. passa a ser algo que não.
e ela não larga mais. Aí também não larga mais nunca mais na vida, né? Então é realmente uma conversão muito plena, né? Não há um decréscimo. Às vezes eu acho engraçado as pessoas quando vão falando assim, a Edith está era assim, 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 aí parece que ela está no crescente, aí se converte. Aí parece assim, só que não, né? Não é isso. Ela vai num crescente e a conversão é, abre chaves de leitura, Sabe? abre vias nela que né, Ela vai integrando as coisas, né? Ela não vai integrando. descartando. A própria raiz judaica dela, quer dizer, ela vai, como diz a professora Lisbela, ela vai colocando em harmonia, né? Em diálogo e Isso vai mesmo, acrescentando, né? Então não é isso mesmo. uma ruptura, mas é uma continuidade, tanto em Uhum, relação à fenomenologia, enfim. Tudo que ela uhum, estudou a vida inteira, né? Acho que só veio de fato coroar mesmo. isso mesmo. Certo. Olha, deixa eu só, Então, antes de você continuar, quem quiser fazer perguntas, pode ir colocando, aí a gente vai conversando e aí eu retomo as perguntas. Pode falar, uhum. Magna. Então, nesse período, né, após a conversão dela e antes dela entrar no Carmelo, porque aí ela fica 12 anos, né? Em 1933 ela entra de fato ela torna-se carmelita, né? Quando Hitler assume o poder e os judeus nenhuma atividade pública, aí ela era um desejo antigo dela tornar-se carmelita. Uhum. Ela acaba ingressando aí também realizando um sonho antigo. Só que aí, como eu disse, esse é o período em que ela vai morar em Speyer. É um convento dominicano, numa cidade chamada Speyer, e lá ela vive como leiga e numa atividade acadêmica, assim, pedagógica intensa. É lá onde ela produz todas as conferências que estão na obra da mulher, né? A mulher, sua missão segundo a natureza e a graça, que ela está ali discutindo as questões femininas, as questões de formação, né? E ali onde ela conhece a obra de São Tomás de Aquino. Então, a partir dali, daquele ambiente em Espanha, é que ela desenvolve, né? Depois ela sai de lá para morar em Münster, onde ela faz o curso A Estrutura da Pessoa Humana. Então, ela faz uma crítica muito forte, né? A crítica de Edith Stein na educação naquele período é a questão de uma educação enciclopédica, ela chama de educação enciclopédica, que era uma educação muito voltada apenas para o conhecimento, assim, né? Ela diz que é uma escola que é filha do iluminismo, né? Um racionalismo muito forte em que só se via o ser humano, né? As escolas, o único objetivo da escola era conhecimento, né? Como se a pessoa tivesse saber de tudo. Naquela época ela já fazia essa crítica, né? E hoje em dia é uma crítica ainda muito atual, né? Quando a gente Sim. eu relendo essas coisas e eu disse, meu Deus, nesse tempo agora de pandemia, como angustia muitos alunos quando ainda em meio a tudo isso, essas adaptações todas e tal, quando eles ainda se veem que não é generalizando, mas uma escola que ainda só está preocupada com conteúdo. Vamos lá fazer, dar aula online, para não Não perder o perder conteúdo, tempo, né, para não perder o naquela. vestibular, olha o Enem que está chegando, não sei o quê. Meu Deus, que coisa mais sem sentido, porque, de fato, hoje em dia, né, se naquela época já era, hoje em dia, uma escola, uma educação que vise apenas o acúmulo de conhecimento, ela está fadada, né? Primeiro que informação as pessoas têm com muita facilidade, né? Sim. Então, fica ali só sobrecarregando a pessoa, como se a gente fosse só um cérebro que tem que colocar, né? Ela diz como uma tábula rasa, que você tem que Uhum. colocar tudo ali, né? Então, esse tipo de abordagem do ser humano, ele é muito limitado, né? Então, a formação para Edith Stein é uma preparação do ser humano para ele ser aquilo que deve ser, né? Em primeiro lugar, né? O ser Uhum. humano que tem em si, né? Que traz em si um anseio pela, pela sua realização, né? A realização de uma meta, de uma via, né? De um caminho pessoal, né? Uhum. Que é único, né? Que uma
uma obra, né? Uma obra pessoal que cada um tem a realizar, né? Que não se realiza sozinho, você precisa da comunidade, né? Dos outros para cobrir, mas essa preparação do ser humano para ser aquilo que deve ser. Esse processo, ele abrange todo o ser, a pessoa, o corpo, a psique, o espírito, né? Com todas as suas forças, né? A irmã Adaí comentou alguma coisa aqui, vamos ver, irmã Adaí. Então, O racionalismo desconsidera a alma humana. Stein dizia que o ser humano sem alma não é mais um ser humano. Isso mesmo. Ela criticava a psicologia, né, que ficou uma psicologia sem alma, mas com certeza a pedagogia também estava sem alma, né? Uma pedagogia que visava apenas o conhecimento. E é interessante que as consequências a gente pode ver, né, de uma sociedade como a alemã, né, que tinha todo um potencial, né, pessoas tão cultas, tão inteligentes, que priorizaram tanto o conhecimento, né, sem ser acompanhado por uma formação, né, integral, né, e poucos anos depois, né, a gente viu as barbáries, né, que a própria inteligência humana é capaz de realizar, né? Eu tive a oportunidade de visitar Auschwitz, e você anda por aqueles galpões lá, aquele monte de gente, e você diz, meu Deus, onde o ser humano é capaz de chegar usando a sua própria inteligência, né? Porque aquilo é todo um maquinário, ali tem toda uma estrutura de morte que foi pensado, planejado, calculado, né? Para exterminar o outro, né? O outro que foi colocado naquele momento como inimigo, né? No caso, a própria Edith no, Stein, no fundo né? é educar para quê, né? Quer dizer, a técnica não basta, né? Essa Uhum, educação, que é uma educação que você, como você falou, a gente ainda vê muito hoje, que não basta o uhum, conteúdo. E o que mais, né? Como resgatar é a direção, talvez, não sei, como é que uhum, a gente, esse olhar amplo dela para a pessoa, resgata essa humanidade, resgata, né, esse direcionamento e mostrando que não basta a informação, não basta o intelecto, né? Então, uhum, talvez aí, não sei se é aí que você chama, está trazendo também esse conceito de educação integral, né, que você traz uhum, na sua tese, que não, como você diz, não é um tema que Edith Stein utilizou, mas que aham, hoje é muito falado, e até o que é entendido hoje como educação integral, o que Edith Stein diria para uhum. nós, né, que seria essa educação integral? Pois é. A educação integral hoje virou um tema assim clichê quase, né? Todo mundo fala em Aham, educação integral, né? Edith Stein não sim. usava, eu pelo menos não lembro de nenhum escrito dela em que ela usa essa expressão, educação integral. Mas a forma como ela coloca, nós, educadores do século XXI, é que dizemos Entendi. isso é uma educação integral, né? Sim, Isso de aham, fato é uma educação que realmente privilegia o ser humano inteiro, né? Que não acha que o ser humano vai ser feliz porque sabe muita coisa, né? Mas até que ponto esse conhecimento, essas informações se transformam realmente em conhecimento? Você consegue dar uma marca pessoal também a isso? E uhum. a partir daí, Isabel, Cristina está Isabel, querendo saber o que é fenomenologia. é, Eu posso dar uma pinceladinha à Suzana também, mas eu só te adianto que a próxima live vai é, ser, nós vamos falar especificamente sobre isso, né? A Cecília vai vir aqui falar sobre as bases mesmo, as bases fenomenológicas, filosóficas, né? filosóficas do pensamento de Edith Stein, certo? Uhum. Mas você quer falar alguma coisa, Suzana, sobre a fenomenologia? Eu acho, bom, a fenomenologia nasceu como um método, né? Mas eu acho que a gente, um método dentro da filosofia, mas eu acho que a gente poderia deixar esse tema, porque ele é complexo, é difícil a gente reduzir. E eu não quero tomar também o seu tempo do teu tema aí que você está falando tão bem, tem outras coisas para explorar. Então, se você Uhum, puder esperar a próxima live, eu acho que vai ser melhor tratado. É um assunto que é para se tratar com calma. uhum. Ó, a Gisele, oi Gisele. A Gisele está perguntando: que escolas temos no Brasil que aplicam, pelo menos em parte, essa linha?
Você conhece alguma escola, Magna? Hoje eu aguardo, tá Eu bom, Isabel? aguardo, Obrigada obrigada, pela paciência. compreensão. A É porque dificuldade de editar é essa, que a editar, ela é muito rica, né? Cada termo daria um mundo, um curso uma à parte. live, é verdade. É, hoje, Giselen, eu queria dizer o seguinte, que a rigor, as escolas, ao menos todo colégio católico deveria ter essa visão integral, porque Edith Stein, no fundo, ela bebe nas fontes da fenomenologia, da psicologia, tudo essa coisa, mas assim, onde ela encontra mesmo essa visão integral mesmo, assim, de ser humano, é nas fontes cristãs, na fonte do cristianismo, que fecha tipo assim, o, o quebra-cabeça, assim, né? Que o ser humano está ali inteiro. Então, em, em teoria, qualquer colégio católico deveria ter ver o ser humano dessa forma, né? Então, em tese, deveria ser assim. Então, eu não me arriscaria aqui a dar nomes, esse ou aquele, mas ao menos é, os colégios católicos deveriam estar muito bem ancorados, ser mestres em ensinar para o mundo o que é uma visão integral do ser humano. Magna Hilda Almeida, oi Hilda, tá colocando aqui um comentário. Gosto dessa sua fala. Tanto conhecimentos externos e o mais importante, principalmente o conhecimento de si, o ser humano. Acho que isso Isso é uma. mesmo. É isso aí. Então, ainda continuando essa questão da formação, né, que Sim. também é essa questão da atualização das potências, a Edith Stein, como eu disse, em São Tomás, aí na visão aristotélico-tomista, né, nessa questão da... É... Oh, o André está aqui conosco, que Oba! lindo! Então, essa atualização das potências, né? O ser humano que que tem em si potencialidades, né? Que vai desenvolvendo, né? Até tornar-se aquilo, como eu já disse, que ele nasceu para ser, né? Aquilo, desenvolver realmente as suas potencialidades. E é interessante que a gente se reconhece, né? Existe. Como é que a gente sabe que a gente está sendo a gente mesmo, né? Sendo aquilo que nasceu para ser, né? Vamos dizer assim. É, é interessante que o ser humano tem, a partir do uso da sua liberdade, né, ele não fica assim aberto passivamente a tudo que vem de fora, né? O ser humano ele é capaz de reconhecer externamente aquilo que lhe diz respeito ou não, né? E de abrir as portas ou Uhum. não. Existe esse movimento no ser humano, né, que ele está e reconhece que de abertura e fechamento. Nós não somos como uma massa passiva que vai acolhendo tudo indistintamente. Claro que isso é desenvolvido. Uma criança, né, quanto mais novinha, mais ela é mais vulnerável, vamos dizer assim, às coisas externas, tal. Mas à medida que o ser humano vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo também essa capacidade, né, de ir reconhecendo aquilo que lhe diz respeito ou não, e se abrindo aos estímulos, às formações, aquilo que vem do mundo externo e aquilo que não lhe diz respeito, né, até chegar a uma autoformação, né, quando o ser humano Uhum. realmente ele mesmo trabalha para a sua própria formação. Então é um processo, né, que nunca está acabado, nós nunca podemos nos dizer prontos, formados, nós já estamos Totalmente formado. formados, né? Uhum. Até porque o sentido último, o fim último da formação está é a vida eterna, né? Essa é uma dimensão assim muito cara também para ela, não é Uhum. essa dimensão da eternidade, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, você quer falar, Suzana? Não, eu ia fazer um gancho. Pode acabar, é que tem uma pergunta aqui que acho que linka bem com o que você está Uhum. falando. Pode Mas acabar o ao seu mesmo raciocínio. tempo uma eternidade que não é desencarnada, né? Assim, é uma Uhum. eternidade que me compromete com esta terra, né? Então, o ser humano que anseia por essa dimensão, o fim último, o sentido último da formação é a vida eterna. Porém, esse agir na imanência, né? Esse agir na vida terrena é que vai
capacitando, né? Vai formando o ser humano também para ele ser aquilo que ele deve ser, né? Então, Quer dizer essa que é uma dimensão de transcendência e imanência é algo imanência, há muito uma forte. integração entre essas dimensões. Quer dizer, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, ele é parte desse caminho formativo que me leva a um fim transcendente. Aí, seria Isso isso? É uma mesmo, né? integração São complementares, né? Aquilo que complementar. eu gosto muito, eu gosto muito do Papa Francisco. Sim, fala a pergunta que Eu eu vou quero usar falar uma a pergunta da imagem. Cristiane aqui. Oi, Ah, Cris. Ela está colocando assim: como adentrar nos âmbitos educacionais nos dias de hoje? Há uma desconsideração dessa visão integral do ser humano, tendendo a descartar tudo que é transcendente. É por isso, justamente, você uhum, trouxe esse aspecto, né, da transcendência. Inclusive, quando você falou das escolas, você trouxe o âmbito das escolas católicas, né, que uhum, teoricamente estariam aí abertas, então, para essa dimensão da transcendência. Mas então, a pergunta dela é deveria. como adentrar, né, nesse âmbito educacional com uma visão que desconsidera, vamos dizer assim, essa questão da transcendência. É. Então, está na base ainda. Eu acho que as escolas já são um reflexo do que são as universidades, que infelizmente os professores já são formados nesta mentalidade. Eu sou fruto também disso, né? Então, eu fui educada no sentido assim, de formar, no sentido de que eu teria minha fé, ninguém nunca proíbe a gente de ter a nossa fé, desde que seja no âmbito particular, né? Então, eu Uhum. tinha entendido isso, que eu ia ter minha fé no âmbito particular, viver minha religiosidade, minha espiritualidade lá, mas na profissão, no trabalho, no meu curso na universidade, essas coisas eram à parte, né? Porque isso aí não entra aqui, não é científico, não é acadêmico, né? Então foi justamente quando eu conheci Edith Stein que tem essa beleza, assim, é encantador. Quando a gente lê os escritos de Edith Stein, dá vontade de chorar. Eu, pelo menos, eu tenho essa impressão, porque eu digo, meu Deus, o que riqueza, né? Que riqueza essa integração de fé e razão. O ser humano é isso, né? Não viver isso é o que desfigura o ser humano, né? Infelizmente, nós estamos bebendo em fontes, nós estamos formando e sendo formados a partir de fontes que desfiguram o ser humano. É muito triste porque você vê por aí pessoas desfiguradas, né? Pessoas sem brilho, sem alegria, sem sentido de vida, porque elas foram educadas para viver apenas na imanência, é como se tudo acabasse aqui, né? Como se nada que passa disso aqui tivesse sentido. Então, é desumano, é desumanizador você negar ao ser humano essa possibilidade. E eu diria assim, não apenas, eu dei o exemplo das escolas católicas, mas eu nem estou falando apenas para católicos, né? Mas do ser humano, você negar ao ser humano essa possibilidade dele transcender, né? De dizer para ele, olha, a tua vida é mais do que isso, né? Tem algo mais, né? Ultrapassa, né? Negar isso ao ser humano é desfigurador, assim, o ser humano não nem sei mais falar, tá bom, eu me empolgo, né? Tá lindo, pode continuar. Mas eu queria Tá usar uma muito claro. imagem. Fale. Eu queria usar uma imagem que eu vi essa semana, que eu disse, meu Deus, é isso. É, aqui em São Paulo, né? Eu sei que tem pessoas que nos acompanham que não estão em São Paulo, mas assim, essa questão da pandemia, né? Aqui em São Paulo, a semana passada começaram a abrir as igrejas, né? As igrejas para missa presencial e tal. E eu fui para uma missa e na hora da comunhão, o padre que estava sozinho no altar, né? Então ele colocou a máscara, passou álcool em gel na mão para ir distribuir a hóstia, né? Eu fiquei olhando para aquela cena e disse, meu Deus, que cena bonita. Como me ajudou a entender essa dimensão do humano e do sagrado, né? Aquele sacerdote que estava ali, mas por respeito, por zelo com os seus paroquianos, vai lá
coloca a máscarazinha, passa algo que vai distribuir o corpo de Cristo para cada um. E cada um ali com a sua máscara distante, respeitando os espaços, tira a máscara, recebe o corpo de Cristo, comunga, bota a máscara de novo e vai lá dizer: ai, que saudade, que bom você estar aqui. Que maravilha. Então, essa dimensão do humano e do divino cuidado com o outro, o saber que existem, que a gente precisa cuidar do corpo, precisa cuidar do outro, né? Não dá para a gente viver uma fé desencarnada que diz: ah, porque eu tenho tanta fé que eu nem vou botar álcool em gel, para que máscara? Para que isso? Esnobando, sabe? Como se Aham. não dissesse, não, o zelo que eu tenho pelo outro, o cuidado que eu tenho comigo, o cuidado que eu tenho com aqueles que me são confiados, isso é amor, né? Isso, então, você entende? É humano e Uhum. divino, é álcool em gel e máscara e eucaristia, é sagrado e Nós humano, somos sabe? tudo isso, né? Não dá Somos para tudo negar isso. nenhuma dessas dimensões, nem o Isso, físico, nem as emoções, nem essa isso. abertura à transcendência, que aí é constitutivo, então, é isso, né? Quer dizer, se a Uhum. gente nega essa dimensão transcendente, a gente está negando uma parte de nós O mesmos. próprio ser humano, E o aí, ser humano tem essa independente, quer dizer, divisão. se a gente traz isso, né, no contexto da religião católica, mas tem outros povos, outras religiões, mas a questão tanto é, né, que as pesquisas mostram isso, né, de diferentes culturas e tempos, é próprio do ser humano essa abertura, né, a uma potência que ultrapassa a Deus, enfim. Então, Isso. é bonito porque ela explicita, você está explicitando isso, né? Mais do que muitas vezes como a gente não enxerga nessa forma integrada. Quer dizer, Uhum. esse caminho de formação depende da vivência dessa dimensão também, né? Acho que isso é uma coisa muito, muito forte que a Edith Stein traz. Para a gente Uhum. se realizar, a gente precisa viver a transcendência. Como Isabel diz, os pés na terra e o coração em Deus, né? É Isso isso aí. mesmo. Então, essa dimensão, formar pessoas que elas não façam distinção entre, não acho que é mais religioso, assim, a oração que eu faço é importante, entendo o que eu falo, a oração que eu faço é muito importante, o meu momento de espiritualidade, mas a louça que eu lavo, a carne Uhum. moída que eu amasso com creme de cebola para montar um hambúrguer ali para minha família, a roupa que eu passo, a cama que eu forro, né? Tudo isso é que a gente até brinca que os jovens de hoje são aqueles que querem transformar o mundo e não forra a própria cama, né? Então, essa dimensão do humano e do divino, né? Do corpo, da psique, do espírito, a relação com o outro, né? Tudo isso é formativo, né? Então, esse sentido de formação que me lança para a eternidade, mas que não acontece sem o atuar aqui no concreto. Né? É interessante que eu estou botando a mão aqui eu estou na varanda da minha casa, eu estou numa mesa aqui, e agora há pouco eu estava passando roupa aqui nessa mesma mesa, e agora eu estou fazendo uma live. Agora Não, ela sabe. então, Virou uma sala de aula. é a mesma pessoa que passa Aham. roupa para o marido, e depois vem fazer uma live, depois faz essa oração, e depois vai dormir, depois estuda. É isso, nós somos isso tudo o tempo todo, né? Então, o Senhor está entre as panelas, isso mesmo. Santa Teresa diz, Helena. É isso mesmo, né? A transcendência passa Você pela imanência, vai além, mas passa por isso mesmo. Passa por. estão É isso aí. integradas, né? Muito bem. Estamos caminhando para finalizar a nossa live. Não sei se vocês querem fazer mais perguntas. Eu tô com uma questão aqui, Magna, que não sei porque para mim não está passando os comentários. Eu tenho que levantar manualmente. Eu fiz alguma É bobagem aqui, vocês me manualmente perdoam. mesmo. É Ah, então manualmente tá. que Eu tô você. querendo folga. Tô querendo só olhar. Não, quando olha, A gente vai vai passar. aprendendo, né? Ó, a Hilda está falando, parabéns pela formação. Complexa, mas esclarecedora e importante. A Hilda é lá de Aham. Salvador, a gente falou de Salvador, Opa, né? A semana Hilda. passada tá. Salvador, minha Bahia, capitão. Então, É, Magna, você gostaria de dar uma finalizada, trazer o que você acha, né?
importante deixar desse conceito de formação e como ajudar a gente, né, a olhar para essa educação, seja dos filhos, seja na escola, seja enquanto psicóloga eu também, né, a gente nesse encontro humano, esse olhar para a formação, o que que a gente pode Eu, trazer, né, como é, contribuir com esse olhar. aham. Eu concluiria aqui, Suzana, eu terminei agora, bem no início da pandemia, de 16 de março, eu concluí meu estágio pós-doutoral lá na PUC, né, do Paraná. Uhum. E, e aí a gente faz um relatório lá com as atividades e tal, e no final coloca um resumozinho assim de 20 linhas. E aí eu queria ler um trecho, não vou ler tudo, mas aqui resume um pouco o que né? Eu coloquei assim: Edith Stein foi uma mulher do seu tempo, que soube assumir os acontecimentos do seu contexto, que seu contexto histórico lhe impôs sem sucumbir a eles, com senso de responsabilidade e compromisso até o fim. Saudosismo ou desesperança não faziam parte de seu vocabulário e levam-nos a questionar se, diante dos flagelos do mundo atual, sobretudo no tocante à formação das novas gerações, é possível uma proposta educativa comprometida com as causas sociais e políticas, as questões do tempo presente, sem perder de vista o caráter da eternidade. Observa-se um desencanto com propostas que prometiam a felicidade nesta vida e uma busca quase dramática pelo sagrado. Em Edith Stein, na síntese harmônica de sua vida e obra, encontramos referencial seguro para uma proposta formativa das novas gerações, que sem proselitismo, mas com criatividade, disposição e coragem, vise indicar um propósito de vida, uma finalidade ultraterrena que se prepara nesta vida, um objetivo transcendente que não se realiza sem o agir na imanência. À concretização desse objetivo, dedicarei as próximas décadas da minha vida. Né? Foi assim que eu concluí, porque quando eu fiz Lindo. esse parágrafo, eu disse assim: meu Deus, mas como é que vai ser? Como se dará isso? Eu disse: eu não sei, mas eu tenho 42 anos, eu tenho a idade que Edith Stein tinha quando ela entrou no Carmelo. Né? Aham. Então, pela lógica, assim, pode ser que a gente vá até hoje morra mesmo amanhã, mas por uma lógica, assim, pode ser que eu tenha mais algumas décadas de vida. E eu encontrei um propósito, né? Com Edith Stein eu encontrei esse propósito de vida, de que eu não quero fazer nada menos do que isso, assim, né? Eu ficaria muito triste daqui a 20 ou 30 anos eu não tiver colaborado, nem que seja um pouco para a concretização de uma proposta assim, né? A menina perguntou aí onde a gente encontra isso. De fato, eu sei que tem sementes aqui e ali, né? Mas às vezes fica difícil dizer ali Num é porque a lugar gente realmente físico único, né? porque, infelizmente, nós estamos mergulhados num mundo que só diz o não, não, não é assim. Não. E agora a gente precisa colocar, lançar essa proposta do sim. Sim, é possível essa visão integral, é possível fé e razão andarem juntos, é possível que a pessoa tenha um olhar para a eternidade sem perder o pé no chão, Pé no que chão. esteja com o pé no chão, mas não fique só aqui, só achando que vai estar resolver tudo no aqui, no agora, e a felicidade vai ser aqui. Então, é possível. Agora vamos trabalhar para concretizar isso em formas de práticas. Então, isso aí Ô, eu Magna, gostaria de fazer. eu queria dizer que você já começou muito antes e eu acho que essas lives, elas são um exemplo concreto desse seu se lançar também, que foi muito Que corajoso. bom. E a Karine está falando aqui, ó, tenho aprendido muito sobre Edith Stein com você e com as lives. Muito obrigada. Eu acho que foi aí também um fruto do teu desse, né, teu Com empurrão aí certeza. de se A lançar Clélia e Peretti foi um amor, assim, eu fui muito bem acolhida lá na PUC Paraná na teologia, né? O Padre Márcio, enfim, a Faculdade de Teologia me acolheu muito bem para poder dar esse impulso novo. Isso realmente é um fruto desse momento, assim, estou cheia de vontade, publicações aí vão aparecer,
Tá Então, transbordando. eu acho que é um tempo que a gente não pode ficar achando bonito só pra gente. Ai, É que bom, verdade. né? Como eu disse, Edith Stein tinha momentos que eu lia que dava vontade de chorar. Tinha vontade que eu lia que dava vontade de comer. Eu tinha várias impressões. Tinha hora com vontade de comer, outra com vontade de chorar, outra com vontade de me ajoelhar. Então, eu sou muito intensa. Então, sempre... Mas agora eu sei que não basta só isso. Agora eu preciso compartilhar, né? É tempo de Uhum. compartilhar, né? Já O me mundo está alimentei. precisando, os jovens estão precisando. Isso, já me É, alimentei muito e quero me alimentar muito mais, assim, mas não basta só para nós, é preciso. E aí, se juntando com os outros, claro que isso não é um trabalho solitário, mas para mim está sendo uma riqueza também essas lives, porque eu estou aprendendo muito com cada um que vem, as pessoas vêm assim com a generosidade de coração tão grande que eu fico muito feliz também em poder fazer parte de tudo isso. que bom, nós agradecemos essa iniciativa, que é uma iniciativa, né, sua com a Comunidade Shalom de São Paulo, com a Pastoral Universitária da PUC também, da PUC São Paulo. E a gente vai finalizando, mas a gente vai continuar, né, Magna? A Magna vai estar aqui com vocês a semana que vem. Então, antes de finalizar, bom, eu queria agradecer muito você compartilhar com a gente todo esse conhecimento, toda essa riqueza. E agradecer também todo mundo que está assistindo e que ainda vai assistir, né? Que isso seja uma sementinha para cada um poder levar isso, essa visão, né? Que não é uma visão violenta, mas que é uma visão integral, completa de ser humano que pode ajudar as pessoas. E dizer então que as próximas 2 lives que a gente vai ter na quinta-feira que vem vai ser as bases filosóficas do pensamento de Edith Stein. Então, tiveram algumas perguntas como a fenomenologia. Na live da semana passada perguntaram sobre Tomás de Aquino, né, a influência de Tomás de Aquino no pensamento de Edith Stein. Então, a Maria Cecília vai estar com a gente, vai estar com a Magna aqui, vai poder responder melhor essas questões. E na outra semana, o padre Márcio Fernandes, da PUC do Paraná, virá falar sobre as bases teológicas de Edith Stein. Edith Stein é uma mulher muito completa, né? Então a gente vai para a filosofia, vai para a educação, vai para a pedagogia, vai para a A teologia, enfim, psicologia, a a psicologia, psicologia. vieram vários psicólogos já aqui. Agora vão começar os teólogos. O Os Padre Márcio vai ser o teólogos. primeiro teólogo, Muito mas bem. E muito é bem. a riqueza, mostra mesmo, né? A riqueza dela, do pensamento dela, que reúne, agrega. Num mundo tão cindido que a gente está, é hora de justamente, né, dar os braços e trabalhar nessa unidade mesmo. Tem quantos minutos, Temos Suzana? 3 minutos, 3 minutos. Pronto, eu posso encerrar com uma frasezinha aqui. Claro. Pronto. Não, Eu vi por favor. hoje no Jornal da Arquidiocese de São Paulo, aqui no editorial, que vai falando sobre a polarização ideológica em tempos de pandemia, né? Eu achei tão oportuno, não foi a Edith Stein que escreveu, mas ela escreveria isso. Eu achei muito, muito oportuno e eu queria fechar essa live, porque para Edith Stein, cada pessoa que se desenvolve, que realiza o seu potencial, ela ajuda no bem comum, não é uma busca assim, de realização apenas para si mesma. Aí diz assim: a busca do bem comum exige mais diálogo e menos militância, mais razão, menos paixões, mais espírito comunitário, menos individualismo, mais percepção da realidade e menos subjetivismo, mais compromisso com a verdade e menos ideologias, né? Eu achei muito oportuno para esse tempo que a gente vive, assim, tão polarizado, tão desfigurado, né? Que parece que só fica sempre no polo A, B, direita, esquerda, ou isso vai, né? E não, né? O ser humano é A gente tem muito que mais do que isso. prevalecer a última voz, né? Quando tem Tem que ganhar, essa. vencer o inimigo, né? E ela é tudo que não é isso, né? Ela foi vítima, inclusive, dessa visão distorcida, né? Ela é vítima do Verdade. nazismo que mata, que aniquila, que coloca o outro como inimigo, né? Então, que Edith Stein interceda por nós realmente e nos livre de todas essas polarizações, de ver o outro como ser humano, não como um inimigo a ser destruído, combatido, mas ser amado. É isso. Muito obrigada, Magna. Foi maravilhoso. Continue compartilhando com a gente esse conhecimento. Obrigada a todos que participaram. Nós vamos encerrar Obrigada. agora, mas continuamos a semana que vem. Oba, Andrés, Padre Boa Márcio, velho, Padre noite, Márcio. um Boa abraço. noite, bom ver Tchau. vocês aqui. Tchau.